Oi, gente, boa noite. Há uns 2 dias atrás, eu acho, não me lembro bem, eu fiz um vídeo brincando, falando assim que eu acordei muito triste, e aí então eu peguei uma corda e no final eu falo que eu fiz um balanço e fiquei muito feliz. E bastante gente que assistiu o vídeo ficou bem bravo comigo. Eu entendo porque tem bastante gente que não pega a corda pra fazer balanço e ser feliz, pega a corda pra acabar com a sua vida. Por isso, eu resolvi vir aqui fazer um vídeo explicativo para vocês sobre o que é transtorno de pânico, que é o que eu tenho, tá? A depressão é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra e transtorno de pânico é outra coisa. São 3 doenças mentais diferentes. E também tem esquizofrenia, bipolaridade, são todas doenças mentais e são diferentes uma da outra. E o que eu tenho é transtorno de pânico, tá? O que é um transtorno de pânico? Vou fazer assim pra vocês. Uma pessoa normal, ela tem ansiedade quando ela vai se casar, quando ela tá esperando uma resposta de um emprego, ou vai fazer uma entrevista, ou vai fazer uma prova, ou tá esperando uma coisa importante. É normal ter ansiedade, isso faz parte do ser humano, tá? Então ele tá aqui, ó, nessa linha. Uma pessoa que tem TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ela já é assim. É uma pessoa mais ansiosa do que o normal. Entende? E o que é o transtorno de pânico? O transtorno de pânico é uma pessoa que ela tem ansiedade generalizada com picos. Ela faz isso aqui, ó. Entende? Então, o que acontece? Eu tenho ansiedade e às vezes algumas coisas fazem gatilhar. Por isso é importante fazer a terapia para você poder descobrir o que gatilha essa ansiedade elevada. Porque você já é uma pessoa ansiosa e aí você tem essa elevação que faz você passar mal. O transtorno de pânico, ele geralmente, nas pessoas que têm, ele é medo de morrer ou de enlouquecer, tá? O transtorno de pânico. Então, essa pessoa ela vai sentir dores físicas, porque a cabeça dela vai começar a mandar comandos para o corpo dizendo que ela tá infartando. Então, ela sente o braço dormente, ela sente dor no peito muito forte, pressão. Se você não sabe controlar a sua respiração, se você não procura um tratamento adequado, você começa a respirar. E isso faz com que o seu coração dispare, os seus batimentos cardíacos ficam muito elevados. Sua pressão também, ou ela sobe muito, ou ela baixa muito, fica esse descontrole da pressão. Essa pessoa, ela sente muita dor física, ela sente dor na cabeça, ela sente enjoo, ela a visão embaça, ela acha que vai ter uma convulsão, tá? Ela chega a fazer todo aquele, né? Pode ter também movimentos involuntários, tem tudo um processo aí. Por quê? Porque a cabeça dela tá mandando um comando de que ela vai morrer, mas ela não vai morrer, gente. Uma coisa importante que vocês têm que entender: uma pessoa que tem transtorno de pânico, ela não morre de transtorno de pânico. Se ela morrer, ela vai morrer de outra coisa, tipo infarto fulminante, mas porque tinha que dar um infarto fulminante. Não porque ela tem transtorno de pânico e ficou com a ansiedade elevada e então infartou, tá? O transtorno de pânico, ele não mata, ele é uma crise que tem gatilhos que ativa ele. Entendeu isso? Uma pessoa com transtorno de pânico tem depressão? Provavelmente essa pessoa só vai desenvolver uma depressão se ela estiver tomando medicamento de forma errada, não estiver indo num psiquiatra, que é o profissional da área, tá? Para saúdes mentais. Então ela tem que fazer um acompanhamento mensal com um psiquiatra, até porque tem que pegar receita e são receitas controladas. E ele vai decidir qual é o melhor remédio que você tem que tomar. Qual é a medicação que você vai tomar, se você tem que tomar menos, se você vai tomar mais. Então você tem que fazer um acompanhamento. E também você tem que fazer a terapia, ir numa psicóloga mensalmente para ela descobrir o que gatilha esses níveis de ansiedades muito elevados,
Também te sarar seus traumas, dores, é muito importante. É importante você procurar uma psicóloga que entenda a sua religião, que entenda o seu ponto de vista, né? Porque é difícil você encontrar, ainda mais no SUS, é muito difícil, tá? Então, assim, aí você tem que caçar, não fica com medo de trocar de psicólogo ou de psiquiatra se você não se sentir à vontade, se você sentiu que é incompatível com as ideias e tal, você pode trocar, você tem esse direito. O que é difícil? O difícil é quando você troca de psiquiatra, pode haver troca de medicação. E troca de medicação é um processo muito difícil que dura de 15 a 20 dias de efeitos colaterais. E são efeitos colaterais que você não tem controle, não tem como controlar. Não é como a crise de pânico que o psicólogo e psiquiatra te ensina a controlar. Eu já tive crise de pânico dirigindo. Eu já tive crise de pânico e as pessoas não perceberam que eu estava tendo crise de pânico. Eu tive crise de pânico numa consulta na nutricionista. Então você vai nesses profissionais, eles te ajudam a se controlar, a respirar da forma correta, aplicar certas técnicas que te ajudam no dia a dia quando acontece. Não é para acontecer, porque você usa o medicamento, mas se acontecer, você vai saber diferenciar de que você está passando mal com uma crise. Eu consigo diferenciar, eu já sei. Quando começa a doer meu coração, começa a fazer uma pressão, meu braço começa a ficar dormente, meu estômago começa a ficar ruim, eu já sei que eu não tô infartando. Eu já falo para mim mesma, Ana Paula, você está tendo uma crise de ansiedade neste momento. Vamos fazer o acalme-se. Então eu medito, eu começo a conversar com as pessoas sobre assuntos aleatórios, só para poder ficar mais calma. E tem funcionado pra mim, tá? Nem sempre funciona, mas na maioria das vezes funciona assim. É um processo doloroso. Agora, uma pessoa que tem transtorno de pânico e não trata, aí sim, essa pessoa pode desenvolver uma depressão, gente. Porque o que acontece? É muito sofrido o processo da crise de pânico. Os psiquiatras não acreditam na cura, acreditam que o quê? Você consegue controlar e voltar à sua vida normal e, tipo, daqui uns 10 anos ela volta. Acontece alguma coisa, você perde uma pessoa muito importante pra você e aí gatilha de novo. Mas eu sou cristã e eu creio na cura total através de Jesus. Mas eu também tenho que fazer minha parte. Jesus cuida de mim, eu sinto o cuidado dele quando eu tenho crise, eu sinto ele comigo, tá? Eu falo até dele muito na minha terapia com a minha psicóloga, como Deus fala comigo através da sua palavra, sabe? Às vezes eu tô bem pra baixo, que eu tô com dor e tal, e eu abro a Bíblia e continuo o meu plano bíblico, que é engraçado, porque eu tô fazendo um plano bíblico, e aí, do nada, Deus me dá, vai lá e pá! Dá uma palavra pra mim de conforto, de consolo. Então, é isso. E é importante porque a minha psicóloga, ela entende e ela me apoia nisso, é muito bacana. Eu também faço um programa na igreja, que é os 30 semanas, com o pastor Haldeman e a equipe dele, que é muito bênção para quem tem esses tipos de transtorno, todos que eu falei, mentais, porque você precisa de Deus cuidando de você, é Ele quem tem o poder, Ele te criou, e quando Ele te criou, Ele não te criou com essa doença, então você não tem que aceitar isso na sua vida, tá? Porque senão você perde sua bênção. Então, assim, eu queria deixar claro que eu faço o tratamento corretamente, tá? Então, eu tenho o grupo do 30 semanas, eu tenho a psicóloga que me atende mensalmente e também tenho uma psiquiatra que me dá suporte até por WhatsApp, tá? Quando eu entro em crise, eu mando mensagem para ela perguntando o que eu devo fazer, se é normal o que eu tô sentindo, então ela me responde, diz se eu devo ir para pronto-socorro ou não, e passo por ela mensalmente e ela controla meus medicamentos, que até deu uma diminuída e eu fiquei bem feliz. Então não se preocupe em relação a Ana Paula pode desenvolver uma depressão. Não, gente, no momento não, porque eu tô muito focada em cuidar de mim neste momento, né?
Então eu procuro o quê? Me divertir, eu procuro rir bastante, porque rir é o melhor remédio mesmo, sabe? Então, fazer um esporte, alguma atividade que eu gosto, como dançar, brincar com a minha filha, brincar com o meu cachorro. Então, assim, se você tem algum problema psicológico e precisa de ajuda e não tem coragem de procurar um psicólogo, não tem coragem de procurar um psiquiatra e não sabe como fazer, porque eu fui, assim, bem clara quando eu comecei. Eu cheguei no médico que me atendeu no pronto-socorro e falei assim, o que eu tenho e quem eu devo procurar. Eu fui muito clara, porque eu sou assim, porque eu sou ansiosa. Então eu quero resolver o problema rápido. Mas se você tiver alguma dificuldade, não hesite em me procurar. Não hesite em me procurar, tá? Eu vou te ajudar o máximo que eu puder, porque eu hoje entendo de fato a sua dor. Antes eu entendia, mas eu não fazia ideia de como era passar por isso. E hoje que eu passo por isso, eu consigo entender melhor a sua dor. Então, se você precisa desabafar, às vezes a gente só precisa de um abraço, a gente precisa de uma palavra de conforto. Então, pode me procurar. Pode me procurar, porque eu vou te dar uma palavra de conforto, de Deus, tá? Que fique claro isso. E vou tentar te ajudar. Se você quiser ir num psicólogo e tá com medo, eu vou com você. Eu vou te orientar, mas eu não vou te dar remédio, porque eu não sou uma profissional, tá? Eu posso te ouvir, posso cuidar de você, posso te indicar, posso te levar num lugar, mas... E orar pela sua vida, sim, com certeza, sempre. Mas não vou te dar remédio, tá bom? Mas é só para deixar claro o que é cada coisa. Eu não tenho depressão, eu não fui diagnosticada com isso, eu só tenho transtorno de pânico mesmo. Eu faço tratamento para que isso não piore e que isso melhore. E eu encaro isso como algo positivo na minha vida e não negativo. Eu acredito que Deus tá deixando eu passar por este vale para me moldar para algo melhor. Então, eu encaro como uma forma positiva, como algo de Deus para mim, para que eu possa me firmar mais nele, para que eu possa buscá-lo mais intensamente, para que eu possa abençoar vidas que precisam de ajuda. E é isso aí, o recado, gente. Não fica preocupado, me perdoa se vocês não gostaram da brincadeira, mas é que eu não aguentei. Quem me conhece de andar comigo sabe que eu sou tonta mesmo. É por isso que eu tenho problema mental. Eu tenho mesmo. Eu tenho testado pra te provar. Então agora vocês podem falar mesmo, Ana Paula é doida, que eu tô na categoria do doido. Então não se assuste com as brincadeiras e me perdoe se eu te assustei ou te ofendi de alguma maneira, você que tem depressão e não consegue conversar com alguém, tá bom? Mas eu tô aqui, fico um grande beijo no seu coração. Se precisar conversar, tô aqui, beleza? Te amo.